Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, vosso em Cristo, Josenilton Silva, desejando a você desde já um ótimo encontro aqui com a nossa escola bíblica, em que em um dia excepcional, num horário costumeiro, porém, num dia diferente, das nossas segundas-feiras, nós queremos abraçar você, desejando uma ótima noite de sábado, um sábado dentro das comemorações religiosas por parte de muitos, um sábado de Páscoa, né? E nós louvamos a Deus, porque na presença do Senhor nós cá estamos para iniciarmos mais um trimestre das nossas revistas, das nossas escolas bíblicas. Nós queremos abraçar você, professor, pastor, aluno da EBD de forma geral, simpatizantes da nossa fé, estudantes da Bíblia, desejando a você uma ótima noite de aprendizado, de estudo, de ensino, da boa e poderosa e inerrante Palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sou Josenilton Silva, professor da nossa EBD, e nós queremos a partir de agora iniciarmos o nosso trimestre, da nossa revista que vem tratando dos dons espirituais e ministeriais, imprescindíveis, importantíssimos para a atualidade e a atuação da igreja no seu processo de instituição, constituição e desenvolvimento. Não há como fazer a obra, o trabalho que nos foi confiado como igreja, se não for sob a utilidade ou a utilização dos dons. E nós queremos aqui estudar durante todo esse trimestre sobre os dons espirituais e os dons ministeriais, ok? Sejam todos bem-vindos, na paz de Cristo Jesus. Pois bem, a lição de hoje, a lição número 1 da nossa revista, o início do nosso trimestre, tem por título "E deu dons aos homens". E deu dons aos homens. É o título da nossa lição de hoje, a primeira que vem trazendo o nosso estudo. O texto áureo, o autor, que na verdade essa revista trata-se de uma reedição, o autor, pastor Elinaldo Renovato, escreveu em 2014, e está em evidência agora em 2021, já por entender, na minha linha de pensamento, a defesa, a apologia do pentecostalismo. Você vê que a lição passada nós estudamos sobre o pentecostalismo verdadeiro. Tratamos sobre o Espírito Santo, desde a sua personalidade, a sua atuação, a sua manifestação. E agora nós estamos tratando sobre os dons espirituais. Então você vê que na profundidade da particularidade da temática teológica, os dons é uma defesa do pentecostal. O tradicional, renovado, o neopentecostal, em parte deles, não admite a existência e a atuação dos dons espirituais. Então é algo muito próprio do pentecostalismo, certo? E não dizendo assim que seja uma coisa distinta da Bíblia, pelo contrário, nós percebemos a atuação dos dons por toda a história, desde ele oficialmente operante até ele de forma obscura, de forma cortinada, a título de Velho Testamento, estando operando na vida dos profetas, na vida dos sacerdotes, enfim, ok? Então, nós estamos tratando aqui de uma matéria muito, muito inerente ao pentecostalismo, ao pentecostalismo verdadeiro. Então, a lição de hoje, "E deu dons aos homens". Esse "e deu" é uma sequência escriturística de um versículo, que vem apontando para Jesus como o concessor, aquele que concedeu, aquele que concebeu os dons e concedeu aos homens. Nele está a concepção, nele está a concessão e nele está o concebimento dos dons aos homens. Então, "e deu dons aos homens". Certo? É importante dizer que esse verbo dar aqui, do deu, ele não se emprega
né, na mesma linha de entendimento semântico da nossa concepção. Ou seja, o dar aqui não é o mesmo que se emprega ao eu dar alguma coisa a alguém. Esse dar aqui não é uma entrega absoluta, certo? Mas uma concessão sob supervisão, operação e atuação de quem concebeu o próprio dom. Então Deus não dá dons. Jesus não deu o dom. Ele usa sob supervisão, orientação e operação os dons. Então, a começo de conversa, o dar aqui não é tornar próprio de alguém aquilo que é próprio divino, certo? O dom é algo divino, então nunca vai ser próprio de um homem aquilo que é próprio de Deus, entendeu? Mas ser usado, utilizado, operado na vida do homem, ok? Então, e deu dons aos homens. Certo? Esse e deu dons aos homens, não é aos homens universalmente falando. Não é que Jesus use os seus dons na vida de todos, por se tratar a pluralidade aqui, sugerindo a universalidade. Os homens, não. Os homens aqui são os homens que ele quis, que ele salvou, que é a igreja, porque o Senhor não usa os seus dons, não opera os seus dons na vida de todos, mas na vida daquele que o seu Espírito habita nele, certo? Então, isso é um início de orientação aqui para a nossa pedagogia de ensino, ok? Então, vamos lá. Texto áureo, o autor destaca aqui dizendo: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que cativeiro é esse que ele levou cativo? O pecado, a morte eterna. Ele levou cativo aquilo que tornava o homem em cativeiro, aquilo que colocava o homem em cativeiro, em prisão. O Senhor levou o cativo, esse cativeiro. E além de libertar o homem deste cativeiro, ele concedeu dons. Dons para manutenção, dons para a atuação, para a operação do crente no serviço do Senhor, ok? Então, a verdade prática que o autor destaca aqui, os dons são dádivas divinas, dádiva presente, para a igreja cumprir sua missão até o noivo venha buscá-la. Então, o que ele destaca? Que os dons são dádivas divinas, são presentes, concessões divinas, que só Deus pode fazer isso, para a igreja. Então não é para os homens de forma geral. Quando ele deu dons aos homens, deu dons aos homens que são a sua igreja. Para quê? Para que esse homem faça o quê com esses dons? Certo? Para que ele cumpra a sua missão como igreja, como cristão, como crente, até que o noivo venha buscar a sua noiva. Ok? A leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7, vem tratando dos dons ministeriais e os dons espirituais, ok? A Bíblia, ela, de forma teológica, ela classifica os dons em três linhas correspondentes à Trindade. Dos dons do Pai, dons do Filho, dons do Espírito, né? Então, Efésios, capítulo 4, vem tratando de dons, né? Chamado dons ministeriais. 1 Coríntios 12 vem tratando dos dons do Espírito, certo? Do Espírito quanto dispensação, o Espírito como provedor, como operante destes dons. E Romanos 12 como dons de Deus, como os dons, né, tidos como o dom ministerial, ok? Dons de serviço, né, como está escrito. Então, nós introduzimos essa lição, conforme o pastor Alinaldo escreve, dizendo: a Bíblia, né, de estudo pentecostal, que é uma Bíblia muito conhecida, define dons como manifestações sobrenaturais concedidas por parte do Espírito Santo, tá? E que operam através dos crentes. Os dons operam no crente, através do crente, certo? Mas não para o próprio crente. Os dons não foram usados como uma ferramenta para si próprio, né? Aquele que é usado para a edificação do outro, usado para a
a expansão espiritual do próximo, né? Então, e que operavam através dos crentes para o seu bem comum. Não há dom que funcione, que não reagrupe, que não reunifique. O dom, a função do dom é unificar em torno de uma operação de um único Deus, para que aqueles que estão envolvidos nessa operação entendam que há um só Deus, um só Senhor e um só Salvador. Esta é a finalidade de Deus usar o crente nos dons do Espírito, ou nos dons espirituais, certo? Então, os dons de Deus dispensados à igreja para que a graça e poder ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, né, que é o envio de missionários, pastores, obreiros. Os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Você vê aí algumas linhas teológicas aqui abordadas nessa introdução, quando ele destaca aqui corpo de Cristo, grande comissão e unidade da fé. Os dons ele opera nessa circuncisão aí de fatores que estão rodeando, certo? A figura central, que é a obra que Deus confiou à igreja. Aí ele une a igreja como parte ou como integrante, certo? Do corpo de Cristo, ela une-se a isso, né? Ele trata do exercício da grande comissão ou na supervisão desta, né? Da formação, no envio, certo? De obreiros e, por fim, a unidade da fé, que o dom na sua operação ele funciona para unificar, ok? E não para promover quem está sendo usado, não é assim? Então, a gente entende por essa linha de raciocínio, ok? Então, o que a gente percebe? Que nessa ideia de dons espirituais, nós vamos iniciar esse segundo trimestre aqui estudando essa poderosa lição. E deu dons aos homens, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, certo? Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esse poder extraordinário é Deus quem concede na atribuição do uso, certo? Não pelo homem, mas de Deus sobre o homem. O homem não usa o dom. Tem gente por aí que acha que usa o dom. Eu já vi citações em textos dizendo que o homem tem usado o dom de Deus ou os dons espirituais para o que é errado. Gente, os dons espirituais não é o homem que usa para fazer a obra. É Deus que usa o homem nele para a obra ser feita como Deus quer. Então não é o homem que vai usar os dons espirituais. Fulano tem o dom de profecia, então ele vai usar esse dom? Não. Se ele falar do jeito que ele bem quer, não é o dom que ele está usando e nem ele está sendo usado no dom, certo? Porque o dom espiritual, quem opera é o Espírito Santo. Quem atua no dom é o Espírito. Por isso o dom ele é infalível, por isso o dom ele é irresistível, por isso o dom ele é irrepreensível. Quando você está sendo usado no dom espiritual, seja de revelação, profecia, palavra de conhecimento, sabedoria, é infalível esse dom. Não tem como errar, é inerrante. E não tem como resistir, certo? É irresistível o usar do Espírito no seu dom espiritual. Ok? Certo? Então, o que nós definimos como dom? O que é dom? Né? Segundo os dicionários, dom significa donativo, dádiva, presente, bênção, graça, bem espiritual, recebido, certo? Ou concebido por parte de Deus aos homens, ou recebido de Deus, né? Então, isso é a linguagem simples para dom, para o charisma, certo? É uma expressão de poder, de manifestação sobrenatural, certo? Por parte de Deus na vida do homem, tornando este homem partícipe, certo? Do poder sobrenatural de Deus na operação sobre o seu propósito, sobre o seu chamado, ok? Na língua original para charisma é isso, certo? Então, o dom espiritual é uma dotação ou uma concessão especial e sobrenatural.
é uma dotação ou concessão. Dotação de dote, dotar, certo? Dote vem de empenho. Um dote é a mesma expressão de empenhar um valor ou algo valioso, corroborando, confirmando aquilo que está sendo feito com base numa advertência por aquilo que está se empenhando. É um dote. Se o dom é uma dotação, Deus está dizendo, eu me responsabilizo por quem estou enviando, através daquilo que eu estou utilizando para a manutenção de quem eu estou enviando, que é através do dom espiritual. Ok? Então não dá para pastorear sem o dom ministerial de pastor. Não dá para presidir sem o dom ministerial da presidência. Não dá para supervisionar, não dá para agir ou trabalhar na obra do Senhor sem que tenha sido dotado, sem que haja sido concebido nele, certo? Esse poder especial e sobrenatural por parte do Espírito Santo, que é a capacidade espiritual, certo? Divina, né? Não que sejamos divinos, mas a capacidade, ela vem de Deus sobre o crente, certo? Então o dom para o quê? Para o serviço especial na execução dos propósitos divinos através da bendita Igreja do Senhor. Então foi o que nós estamos vendo aqui, certo? E os dons são ferramentas, por assim dizer, à disposição da igreja. Entenda essa à disposição da igreja, não é a hora que a igreja bem quiser. Às vezes as literaturas, né, que a gente lê, traz umas expressões assim, de um verbo dispor, atribuído ao homem como disponibilidade de ação, como alguma coisa à mercê do homem, para que a hora que ele queira, ele se utilize daquilo e faça uso. E isso está errado. Eu não concordo com essa expressão que o dom está à disposição do homem, não. Os dons espirituais estão à disposição de quem é dono do dom, que é o Senhor. Para nós, os dons espirituais é uma realidade, é uma promessa, certo? É uma advertência, é um chamado à busca, certo? É um alerta, certo? À necessidade, ok? Para que a gente atente para esse princípio e entenda que sem os dons não tem como fazer a obra que foi confiada à igreja, não tem como exercer chamada espiritual se não for através dos dons. Com isso, o que a igreja faz? Busca, crê, compreende, busca entender, conhecer e orar, certo? Orar para que o Senhor o conceda. A vontade peculiar e soberana é de Deus. Eu posso 1000 vezes orar para que Deus me chame para pastorear, mas se Deus não quiser, Ele vai me conceder o dom do pastoreio? Não. Então não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que dá, né? Que faz. Mas cabe a mim, né? Buscar, anelar, querer, certo? Dons de línguas e profecias, enfim, a gente vai ver isso aqui, tá? Então, a gente percebe aqui, essa palavra dons, ela tem alguns termos de definição, né? Já que nós estamos falando aqui de dons ministeriais e espirituais. O termo matan, né, no original, dá a entender que é algo dado gratuitamente, né? É algo concedido gratuitamente. E é usado no Antigo Testamento, né, uma palavra hebraica, certo? Que vem traduzindo isso como aquilo que nós recebemos gratuitamente, tá? Certo? E Deus, Ele só concede gratuitamente aquilo que compreende o seu poder na vida daquele que é usado e já recebeu a graça da salvação sobre ele, certo? Precisamos ser tomados pela graça para tomarmos posse daquilo que Deus nos dá gratuitamente, certo? Já dá para você escrever aí no papel, né? Só tomamos posse gratuitamente do que Deus tem para nós por meio da graça que nós já recebemos dele. Do contrário, é impossível, certo? É por meio da graça que nos traz a salvação, certo? Como um dom, por meio da fé, tá? Em Cristo Jesus, e aí, gratuitamente, nós recebemos aquilo que o Senhor, né, pela graça, tem nos concedido, ok? Então, um outro termo usado, além da gratuidade na concessão do dom, é o nisete, né? Nisete, certo? Significa dom, coisa elevada. É usado
uma vez só no livro de 2 Samuel, capítulo 19, versículo 42, certo? É usado uma vez só, certo? Esse coisa elevada, isso dá a entender de uma coisa excelsa, soberana, uma coisa que foge da nossa compreensão. Por isso que ninguém tem dom nenhum, porque é uma coisa elevada ao nível de compreensão humana, entendeu? Então, em terceiro lugar, outro termo usado para dom é massé. Massé denota dom, elevação, né? E aí é um termo que já é usado em língua grega, né? Vamos dizer assim, para uma expressão que é melhor hebraica, melhor dizendo, certo? Em Esté, capítulo 2, versículo 18, que mostra essa realidade desse dom usado como uma elevação, aquilo que eleva, certo? A atuação do homem a um nível superior ao que ele mesmo pode ser usado ou pode fazer, certo? E uma outra expressão é chorade, certo? Que aí denota, aponta para uma recompensa, né? É um tipo de recompensa para aquele que quer servir. Então o dom na vida daquele que deseja servir ao Senhor se torna uma recompensa, né? Porque é uma recompensa. Você ser usado no poder de Deus, né? Você ser usado no dom espiritual, Deus concedendo você a atribuição, né, de uma soberania, de algo sobrenatural, é uma recompensa. Agora, a recompensa, o que é uma recompensa? É uma compensação voltada para um ato passado. É a ideia de recompensa. Recompensa traz duas situações: recompensar ou compensar de novo, e recompensar, de retrógrado, ou seja, é uma compensação por aquilo que foi feito antes. Então, seja recompensar de compensar novamente, e seja recompensar de compensar o que passou, isso compreende numa predisposição de cada um de nós como igreja a exercer o serviço, e na medida que nós vamos caminhando para a execução, Deus nos capacita com o dom como recompensa pela nossa busca, pela nossa interação com a obra do Senhor. Então, dom, na língua hebraica aqui, para maridá, certo? Ou maridá, certo? Mirdá, né? É uma expressão que significa oferta ou presente. Então, esses termos usados para dom, né, são espalhados pela Bíblia Sagrada, e nós adotamos aqui essas expressões para dom, em língua hebraica aqui, né, que aponta para essa realidade, né? Importante demais esse chorade aqui, tratando de dom como uma recompensa, tá? Importante demais essa citação aqui, porque dom como recompensa, ele é atribuído a isso, né? E recompensa como, né, nessas duas expressões, certo? De retrógrado, certo? Compensar aquilo que passou, certo? Aquilo que foi feito antes, e recompensar de novamente, de outra vez, de compensar mais uma vez. Então, quando nós nos dispomos o coração a querer servir, como recompensa pelo nosso querer servir, como disposição para nossa servidão e serviência ao Senhor, Deus, ele nos concede recompensa. E qual é a recompensa que o crente recebe por servir ao Senhor? É lógico que eu expliquei isso na aula passada. Nós temos inúmeras promessas de que aquele que serve ao Senhor, ele é recompensado nessa terra, sim. Mas a recompensa para quem deseja servir ao Senhor é o dom de Deus na vida dele. E aí eu não estou falando da salvação, estou falando da capacidade sobrenatural de você atuar, certo? Sob algo que não é sobre, é sob. É você atuar abaixo de algo que te faz elevado, conforme a língua original de Nisete aqui no hebraico, para dom, que é algo traduzido como coisa elevada, certo? O dom, ele foge da compreensão humana, certo? Então, por isso que nós falamos no início que não existe dom como propriedade de ninguém. Quando a lição vem tratar de Deus deu dom, o verbo dar aqui, eu já expliquei aqui, certo? Isso aqui é uma palavrinha grega chamada de antropomorfismo. É uma expressão, certo, utilizada por sentimentos e atos inerentes do ser humano, que, para compreender a ação de Deus e o seu propósito, se aplica a Deus para compreensão. É tipo Deus se arrependeu, né? Não é arrependimento conforme o homem sente, jamais,
sabe? Deus não se arrepende, sabe? Certo? Então não se atribui essa expressão ao homem como se atribui a Deus, certo? E vice-versa, ok? Então, o Novo Testamento, né? Quais os termos que se aplica a dom para o Novo Testamento? A palavra didomi, né? No Novo Testamento significa dar, né? E aí está escrito em vários textos, Mateus 4:9, 5:31, certo? E esse termo didomi, de dar, né? Esse daí envolve graça. Esse daí envolve concessão por graça e não, certo? Concedimento ou concedimento ao homem para a propriedade deste. Não, de forma alguma, certo? De maneira alguma Deus concede aquilo que é próprio de Deus para que o homem administre como propriedade dele. Jamais. Isso é inadmissível e inconcebível. O verbo dar aqui para didomir na língua grega é a mesma que graça. Ele é concedido por graça. Deus quer usar. É Deus que quer te usar, certo? Então ele vai te usar nos dons, ok? Então, um outro termo usado no Novo Testamento é domar, certo? Doma significa presente, né? Você vê que tanto na língua hebraica como na língua grega, a definição para dom gira em torno dessas citações: elevação, presente, né? Dotação, doação, né? No sentido de graça. E um outro termo usado no Novo Testamento é doses. Doses é uma expressão que significa propriamente dom, certo? Isso aí é uma expressão que já atua na própria semântica do nome, na sua linguagem original. E a expressão doreá. Doreá é a mesma usada em Atos 2:38, 8:20, que vem tratando disso aí, né? Dessa expressão de dom, certo? E dorema, que tem o sentido de dom. Então, todos estes no Novo Testamento vai apontar para dom. Dom gratuito, dom concedido, certo? E o termo merismos, na língua grega, que é o dom, embora essa palavra deriva-se da ideia de dividir, certo? Não trabalha aqui com a divisão entre Deus e o homem, no sentido de Deus dividir o que é dele com o homem, não. Deus não vai dividir o que é dele conosco, porque o que é próprio dele é na ordem da divindade, e o homem não é um ser divino. Nós não somos um ser dotado de divindade. O único ser dotado de divindade é Deus, somente, pronto. Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, somente, certo? E tudo aquilo que parte de Deus para nós não é dividindo o que é dele conosco, certo? É nos concedendo aquilo que ele, Deus, nos habilitou para recebermos da parte dele. É diferente. Deus não divide nada dele com ninguém, tá? Nem com anjo, nem com homem, nem com ninguém, porque ele é indivisível, certo? Ele é indizível, indivisível, certo? Ele não se divide, certo? Com ninguém. Então, o dom não é algo que Deus divide comigo. Eu vou dividir parte do meu poder com você. Não. Deus utiliza o seu poder na vida do homem. É isso que é a diferença, certo? Um outro termo que é muito usado no Novo Testamento ainda, que é o chariz, né? Que é o famoso chariz, né? Que a palavra significa graça, né? Mas que pode ter a ideia de dom gratuito. E aí, por fim, o charisma, né? Charisma vem de chariz, que é usada para indicar o dom do Espírito. Ok? Então essas definições que a gente percebeu aqui sobre dom é o que aponta aqui para a gente se situar acerca de dons espirituais, certo? Primeiro ponto da lição: no Antigo Testamento nós vamos falar aqui dos dons na Bíblia. Os dons na Bíblia. Quando fala dos dons na Bíblia, compreende, certo, as três fases da Bíblia Sagrada, né? A gente compreende aqui o Antigo Testamento, certo? Os Evangelhos como um tipo de meio, né, de meso, e o Novo Testamento. Então, os dons operaram, certo? Desde o início até o final, no arrebatamento da igreja, os dons vão atuar, certo? No Antigo Testamento, há várias palavras hebraicas que significam, né, esse dom, certo? E dentro desse vislumbre veterotestamentário, ou do Velho Testamento, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus, certo? Da antiga aliança, como observamos, né, no regime da nova aliança, certo? Esses dons ele não estavam
vamos usar o termo que usou o autor, disponível, entre aspas, certo? Ao povo como hoje está. Esse dom estava muito incrutido sobre as cortinas, certo? Da obscuridade, certo? Do alto relevo, certo? Da manifestação de Cristo que ainda haveria de acontecer e que naquele tempo não tinha essa compreensão, o que é diferente hoje. Hoje nós temos a doutrina estabelecida dos dons. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e voltou de lá com a doutrina estabelecida dos dons espirituais, ou dos dons do Espírito, né? Voltou de lá com todo um cronograma, com toda uma sistemática, um sumário, né, dos dons do Espírito. Então, no Antigo Testamento não tinha esse acesso, né, que hoje a igreja tem a título de Novo Testamento. No Novo Testamento, informa essa mesma expressão de teologia, que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados, né? E como a gente viu algumas expressões aí, e que nessa nova aliança os dons de Deus estão disponíveis para a igreja. Dons é para a igreja. Dons não é para o mundo. Dons espirituais é para o homem espiritual. É para o homem segundo Romanos 8. É para o homem que compreende 4 princípios. Aquele que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que ama a Deus. Aquele que é chamado segundo o propósito de Deus. Aquele a quem Deus elegeu sob o processo da eleição para a salvação em Cristo Jesus. Então, quando o homem obedece esses princípios, está dentro disso, os dons são para serem utilizados, né, na vida dessa pessoa e não do mundo. Ok? Então, no Novo Testamento, deixa bem claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus, certo? Através de Cristo Jesus. E por isso podem receber os dons do Espírito. Percebe aí? Pela salvação, por meio da fé, pela salvação, por meio da graça, mediante a fé, todo homem crente, aquele que crê, tem acesso a Deus, certo? E por este acesso a Deus, ele pode, o verbo poder aqui não é de autoridade para se apossar. O verbo poder aqui é de possibilidade, que o permite ser apoderado por esse dom. Não tem nada de o verbo pode. O autor foi feliz quando ele disse: todo crente tem acesso a Deus, mas acesso aos dons não. Ele tem acesso a Deus. Tendo acesso a Deus, ele é possível. O verbo poder aqui de possibilidade, certo? É igual o texto: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não está falando que o choro tem poder para durar uma noite. Está dizendo que o choro tem possibilidade de durar uma noite. E tudo aquilo que é possibilidade ou que é possível é com base em oportunidade, permissão, certo? E condição. Então tudo aquilo que é possível gira em torno disso. Por isso que aquilo que é possível agora pode não ser possível daqui a pouco, né? Então todo crente ele tem acesso a Deus. Através do acesso a Deus, com base na vontade de Deus, na observância de Deus acerca desse crente, porque dom não é mérito, certo? Dom não é concedido por mérito nenhum, nenhum dom é propriedade merital de ninguém, certo? Não é mérito. Deus não me usa no dom porque eu mereço, porque eu tenho algum mérito pessoal ou coisa assim. Pelo contrário, Ele vai me usar no dom porque o que eu quero fazer para Ele, o serviço que quero prestar, eu não tenho a menor condição de fazer. É aí que Ele usa e opera os seus dons, certo? Se é para pregar uma palavra de conhecimento, tá? Se é para ensinar uma palavra de sabedoria, certo? Se é para evangelizar, os dons de cura, de discernimento de espírito, certo? Então tudo isso, os dons, é justamente para fortalecer o processo, certo? De execução daquilo que na minha fraqueza eu não tenho condições de operar. Aí Deus usa os dons. Então dons não é propriedade, não é mérito de ninguém. Dom não é concessão proprietária. Dom não é escritura de empenho na vida de ninguém para que alguém venha se achar dotado de dons e que seja por eles
dominador, ou que esse homem domine esse dom, não. Jamais, gente. Viu? Dom, certo? É concessão divina, é inspiração divina. Dom, certo? Então, temos acesso a Deus. E tendo acesso a Deus, manifestando o nosso desejo de servir ao Senhor, Deus vai, certo? E nos capacita com os seus dons para que a gente sirva a Ele, certo? Da maneira como a gente tem que servir. Dom, uma dádiva para a igreja. Dom, uma dádiva para a igreja, certo? A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto aqui, o autor coloca na lição, em 3 categorias principais. Primeiro, dons de serviço, certo? Dons espirituais e dons ministeriais. Para obedecer uma didática aqui, que dentro da linha pedagógica o autor destaca, diante da visão teológica dos dons, né? Aí ele divide em 3 classes, né? Os dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. É importante dizer que tanto o dom de serviço como o dom ministerial e dom espiritual são dons espirituais. Todos eles são dons espirituais, porque parte de Deus, e Deus é espírito. Importa que aqueles que são usados nestes dons sirvam a Ele em espírito e em verdade. Então, a ideia de dom espiritual divergindo de dom do espírito, certo? É termo dispensacional, tá? Os 9 dons que Paulo descreve em 1 de Coríntios, ele vem tratando de um dom não apenas espiritual, mas um dom do Espírito. É um dom próprio da operação do Espírito, tá? Então, é ele que opera esses dons, ok? É diferente dos dons de Efésios 4, certo? Que o próprio Senhor, ele vai e deu uns, e aí ele vai tratar, né? Para apóstolos, mestres, doutores, pastores, e aí ele vai classificar dons administrativos, ele vai colocar dons ministeriais, certo? Que permanecem sobre a vida do homem como inspiração ao serviço, ao ministério, certo? E não a uma operação, como é o dom do Espírito, produzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode manifestar o seu poder sobre você agora, aí onde você está, e te usar no dom de cura. E nunca mais fazer isso, certo? Ou fazer isso daqui a algum tempo, certo? É diferente de um dom em que Jesus, indo e levando cativo o cativeiro, ele concedeu no verbo dar, certo? Para o exercício do ministério, tratando do pastoreio, né? Tratando do dom da supervisão, dom do apostolado, certo? Então isso vem tratando esses fundamentos, ok? Então, o dom é uma dádiva para a igreja, é um presente, é uma graça concedida à igreja. Então, dom, se você encontrar essa besteira de alguém dizer assim, não, fulano não é crente, mas Deus usa no dom de revelação. Isso é heresia, viu? Dom é uma manifestação direcionada para a igreja e não para o mundo, certo? Usar no poder dele, sob a vontade soberana, Deus usa quem ele quer. Deus pode dar uma revelação a alguém, Deus pode mostrar para quem ele quiser, certo? Mas usa no dom, que é uma expressão íntima. Para você ter uma ideia, o dom espiritual, ele é uma coabitação das mais profundas de Deus com o ser humano. Porque Deus participa do ser humano, certo? De uma forma íntima e profunda, de 3 maneiras. Uma, certo? Quando o seu espírito habita no homem, certo? Deus dentro do próprio homem. 2, quando ele concede a fé a este homem para a salvação. O homem passa a ser sensível ao corpo e ao sangue de Cristo. Ele passa a ser igreja do Senhor, certo? Passa a ser integrante do corpo. E 3, o uso do dom. Porque Deus, usando o homem no dom espiritual, ele está manifestando, gente. Se é um dom de visão, de revelação, é ele que está fazendo com que o homem veja aquilo que só ele está vendo. Se ele está usando no dom de cura, é ele que está usando o homem para fazer o que só Deus pode fazer. Então isso é lindo, não é? Então isso é uma expressão de comunhão. É um êxtase espiritual nesse relacionamento de coabitação, certo? Do homem com Deus, ok? Então por isso que não é algo que eu, diante do meu bel prazer, diga eu quero esse, como que eu fosse na prateleira de um mercado. Não, eu quero esse.
Não, eu li na Bíblia esse, então eu vou querer esse porque esse combina mais comigo, esse combina mais com a minha personalidade. Não é assim, gente, certo? Deus olha para o crente e vê a sua disponibilidade, a sua disposição e a sua, certo? Disparidade, ou seja, em ele ousadamente se atrever a querer fazer. Quando Deus olha para esses 3 Ds, disposição, disponibilidade, disparidade, aí Deus olha e diz não. Então esse aí só pode fazer se for através dos dons, né? Aí Deus vai e te usa, ok? Deus vai e usa e utiliza o dom em você, certo? Não confunde dom com chamada, ok? Não confunde dom espiritual com chamada espiritual, certo? A chamada espiritual ela está um pouquinho dentro da situação do dom ministerial. Chamada espiritual é uma coisa, dom espiritual é outro, certo? Então você tem uma chamada para pregar, você tem uma chamada para pregar para jovem, porque existe isso, viu? Chamada para pregar para jovem, mentalidade jovem, certo? É uma pedagogia, é uma didática para falar diferente, certo? Para se expressar diferente. Então isso é uma chamada, isso não é uma dotação de talento, isso é uma chamada, certo? Para pregar para criança, ensinar o ministério infantil, então isso é chamada. Toda chamada ela é capacitada com a ornamentação de dom. Não existe uma chamada que não venha acompanhada do dom, porque ela tem que vir, certo? Pastor é uma chamada ministerial. Dentro da linhagem pastoral, ele é dotado de dom, seja no ensino propriamente dito, seja no dom da presidência, da administração, do aconselhamento. A função pastoral é uma chamada ministerial, não é um dom simplesmente, certo? É uma chamada ministerial, ok? Como o dom do ensino, o dom da pregação. Dentro do dom da pregação vem a eloquência, há uns eloquentes na expressão da verbalização, outros já têm uma capacidade de ser muito mais objetivo, sabe? Como Pedro era, né? Muito objetivo. Então, no ato da tua expressão do ministério, Deus capacita com o dom que Ele quer. Ele te chamou para o ministério e diz, não, você é um pastor com a habilidade do dom para o ensino. Claro que todo pastor tem que ensinar, claro que todo pastor tem que aconselhar, mas há o destaque, aí onde está o uso do dom. Aí é onde está o uso do dom espiritual. Entendeu, gente? Certo? Então, é para a igreja. O dom é uma dádiva de Deus para a igreja, certo? A gente, quando percebe isso, os dons naturais, né? 2 classificações aqui, dons naturais, são também dádivas ou concessões de Deus a todos os homens. Eles podem ser dotados através dos meios, através de 2 meios, certo? E não devem ser confundidos com dons espirituais ou ministeriais. Os dons naturais, que a gente já fala, né? Certo? Que são dádivas de Deus. Deus concede, né? Esses dons chamados dons naturais, que não é aquilo que Deus concede como parte do seu espírito, mas como algo que Ele direciona e dirige ao ser humano como parte da natureza do homem, da naturalidade do homem, tá? E isso aí, né, eles podem ser dados através de 2 meios, né? E os dons naturais através da natureza e os dons naturais através das aptidões humanas. Então os dons naturais, não é o espiritual, certo? Ele pode ser concedido através desses 2 meios. Primeiro dom através da natureza. Em sua infinita bondade, Deus, certo? Em que dá a todos a vida, né? E em todas as coisas, conforme Atos 17, 25. Além da vida humana, no ato da criação e na geração de cada novo ser vivo, certo? Deus concede através da natureza o ar, a água, o sol, certo? A germinação, né? O próprio ato da criação e da procriação. Isso são dons naturais, certo? E na geração de cada novo ser vivo, Deus concede tudo isso, certo? Os frutos, o alimento e tudo necessário à sobrevivência do planeta, isso são dádivas e frutos de Deus. Isso é dom natural, dom da fala, certo? O dom da visão, certo? O dom da existência, no sentido de, como ele está falando aqui, da procriação e da criação, isso são dons naturais. Certo? Então os dons naturais podem vir através
da natureza, daquilo que compreende a natureza como criação, e através das aptidões humanas. De modo geral, cada pessoa tem algum tipo de habilidade, né? Todo ser humano tem dotado de habilidade. Naturalmente, o ser humano é habilidoso. O que é habilidade? Certo? É a condição de ser habilidoso. Aquilo que é próprio de quem é habilidoso. Habilidade. E o que é um homem habilidoso? Certo? É um homem dotado de condições de atuar habilmente. É um homem hábil. Hábil, habilidoso, habilidade. Habilitação. É um homem que está pronto para atuar com legitimidade, legalidade e autoridade aquilo que ele tem capacidade para fazer. Uma carteira de motorista, né? Uma credencial de motorista, né? CNH, certo? Torna o homem hábil para exercer aquilo. Diante da lei ele está hábil para aquilo ali, certo? Então, certo? Os dons de aptidões humanas, né? Os dons naturais podem ser dados através da aptidão humana. O que é uma aptidão, certo? A aptidão, certo? É aquilo que é tendência para exercício de algo próprio. Isso é aptidão. Aí vem a palavra apto. Daí vem a palavra apto. Alguém está apto, alguém está conformado de habilidades que tornam este homem tendencioso a exercer tal função através da sua habilidade, tornando este apto a exercer aquilo que ele é hábil a fazer. Compreende? Então, os dons naturais ele pode ser dado através da natureza, são dados, e através da aptidão humana, certo? É aquilo que a gente falou, né? Todo ser humano é dotado de habilidade, certo? Para realizar determinadas coisas. Numa outra linha de entendimento, né? Um famoso psicólogo, o autor escreve dizendo que entende que existem 7 tipos de inteligência, certo? 7 tipos de inteligência. Você vê que dentro da psicologia, ela analisa cientificamente, na biologia humana, certo? 7 tipos de inteligência. Então, para você ver como tu é um ser dotado de aptidão, de qualidade, de habilidade para exercer, certo? Funções científicas, imagine trabalhar para o Senhor, né? Se tu tem essa habilidade que Deus te dá para ser, né, essa pessoa tão evolutiva e evoluída, quanto mais servir ao Senhor. Então, quais são esses 7 tipos de inteligência? Que o dom natural, ele é possível ser concedido através deles. Primeiro, a inteligência lógica. Pessoas com esse perfil de inteligência têm uma alta capacidade de memória, né? É um grande talento para lidar com a matemática, a lógica de forma geral. Primeiro, a inteligência lógica. A psicologia ela trabalha com essa ideia de nível de inteligência. Inteligência lógica. E para a compreensão bíblica, nós precisamos utilizar a lógica. Claro que a gente não vai medir a soberania da mente de Deus com a nossa lógica humana. Mas o senso crítico de ensino, de estudo, o senso crítico de absorção do conhecimento e da informação, ela requer o exercício da lógica. Porque senão você cai em besteirada que tem por aí. A lógica humana como dom natural, ela investida do discernimento espiritual, ela dá a você e a mim a capacidade de diferenciar aquilo que é de Deus e que não é. Então, para avaliar uma literatura, antes de compreender a mentalidade, certo? De qualquer outro nível de situação, tem que se usar lógica. Porque senão vai encontrar contradição, certo? Por isso que o primeiro nível de inteligência aqui de dom natural é a lógica. Inteligência lógica. Surgiu umas profecias por aí dizendo que ia acontecer tal coisa. Aí tu imagina logo, isso não tem a menor lógica com o que a Bíblia diz. Entendeu? Porque a ideia de lógica, certo? É aquilo que aponta para aquilo que é logístico, tá? Aquilo que não fica centralizado num ponto, mas ele circunda uma logística, sabe? Ele pega ponto aqui, ponto ali, outro ali, vai conformando e vai formando um pensamento lógico, para que não encontre contradição em fatos divergentes. Outro nível de inteligência que o dom natural opera através dele é a inteligência motora. A psicologia entende isso. Inteligência motora, a pessoa com esse tipo de inteligência
possui um grande talento para a expressão corporal e tem um controle sobre o corpo maior que o normal. Inteligência motora, certo? Tem muita gente que está faltando isso, né? Essa inteligência motora para controlar o corpo, né? Certo? Para controlar as funções motoras, né? Pessoas com esse tipo de inteligência, e a gente precisa controlar o exercício do corpo. Porque quando parte para o desvaneio e o deslumbre, começa a fazer tudo que não presta com o corpo por aí, e aí a gente diz, falta inteligência motora. E alguém diz, o que é isso? É a inteligência que trabalha o domínio sobre o próprio corpo, certo? Isso tem tudo a ver com o domínio próprio, né? Isso tem tudo a ver com o domínio próprio. O outro nível de inteligência que corresponde ao dom natural aqui é a inteligência espacial. A psicologia trabalha isso como um perfil de inteligência de uma pessoa que tem uma enorme facilidade e grande capacidade de criação, de forma geral, mas principalmente tem um talento para a arte gráfica, né? Então essa inteligência espacial, né? De espaço, por isso que trabalha de espaço, né? De abrangência. Pessoas com esse nível de inteligência, estou falando de dom natural. O dom natural ele se manifesta por dois meios, nós estamos falando aqui, certo? O dom através da natureza e o dom das aptidões. E agora o que nós estamos tratando é o dom natural revelado no homem pelas suas aptidões. Tratando primeiro do nível de inteligência. Inteligência lógica, inteligência motora, inteligência espacial, que essa pessoa é dotada de uma habilidade que mexe e trabalha muito com a sua capacidade de criação. Criar. A inteligência. Você, certo? Pode ter essa habilidade grande, né? Você conhece pessoas que têm uma facilidade de... Certo? As pessoas geralmente que trabalham na área da pedagogia, né? Professoras, né? Professores têm essa... Trabalha muito com essa imaginação da mente, né? Isso é inteligência espacial, segundo a psicologia, né? Trabalha com a abrangência da mente. Do nada ela tira uma coisa, né? É uma criação, pega um alimento, ela faz uma coisa extraordinária, né? Então isso é inteligência espacial. Gente, isso é dom que Deus dá. Que não depende de ser crente ou não, certo? É um dom natural. Inteligência lógica, motor, espacial. E outra inteligência musical. Pessoas que têm um perfil para uma grande facilidade de executar música. Tá aí, o mundo está cheio de pessoas com dons musicais, que chama-se dom natural, que é revelado por Deus também, que é concedido por Deus, através das aptidões humanas, certo? Aptidões humanas. E a inteligência musical, certo? É uma delas, certo? Outro nível de inteligência, e é o quinto, o sexto, para a gente terminar aqui, é a inteligência interpessoal. A psicologia define isso como pessoas com esse tipo de perfil que são extremamente ativas, execução de atos, certo? E que causam uma grande admiração nas outras pessoas. São líderes práticos, que chamam a responsabilidade para si, né? Que se identificam com identificam as qualidades das pessoas e extraem delas o melhor, né? Trabalhando na organização de equipe, coordenação de trabalho, enfim. É a inteligência interpessoal. A expressão interpessoal não é a mesma coisa que intrapessoal. Intrapessoal é a inteligência interna. É aquilo que é dentro e é de dentro para dentro, certo? Mas a inteligência interpessoal é aquilo que está dentro e tem a capacidade de envolver quem está fora, de extrair quem está fora, sabe? De organizar, criar, manusear, sabe? Operar aquilo que está externo. Então, um nível de inteligência, que é um dom natural, é a inteligência interpessoal, certo? E essa interpessoal é a inteligência que trabalha, né, aquilo que não fica só com você. Você forma discípulo, você forma... Isso tem tudo a ver com a Bíblia, né? Isso forma seguidor, né? Pessoas através dessa inteligência te admiram por essa capacidade de você transmitir o conhecimento, de você buscar, né, formar dessa natureza. E o último, que a psicologia define como aptidão humana, que se revela o dom natural, é a inteligência intrapessoal, que nós falamos agora, certo? Que nós acabamos de dizer. Pessoas que com esse perfil têm a facilidade de entender, certo? O que as pessoas pensam, sentem, desejam.
são mais reservados, exercendo a liderança através do carisma e influenciando pessoas através de ideias. Por que ela tem essa facilidade de entender o que as pessoas sentem, pensam, desejam? Porque ela é voltada muito para a compreensão de si como ser humano. A inteligência intrapessoal, ela trabalha na compreensão própria. Certo? Ela trabalha muito na mentalidade própria. Ela é você entendendo você. É você compreendendo o manual da formação humana. Para que então tenha a capacidade de entender o próximo. Você presta atenção que alguém que não tem capacidade de entender o próximo, ele não tem capacidade de entender a si mesmo. Ele é um ser de auto-rejeição. Ele é um ser que não compreende a si mesmo. Ele é um ser que não consegue discernir os seus valores, suas ideias, seus pensamentos. Certo? Então, esses 7 níveis de inteligência formam as aptidões humanas pelas quais Deus opera o dom natural. Certo? E os dons espirituais, que é o que nós estamos trabalhando aqui. Certo? É uma expressão, certo? Que no original sagrado significa pneumatikon, é o nosso tema aqui, né? Dom espiritual. Ah, rapaz, irmão, quero falar sobre dom espiritual. Ok, certo? Antes de falar sobre dom espiritual, nota que tu é dotado aí dessas maravilhas, certo? Que Deus se utiliza para trabalhar sobre a tua vida, entendeu? Te dotando de inteligência, certo? Então, dom espiritual usada por Paulo em 1 Coríntios 12:1, certo? Refere-se a coisas espirituais. Entendidas como dons espirituais, esses dons são privilégio ou exclusividade dos líderes da igreja. Eles estão à disposição dos santos para que por eles o Senhor realize seus propósitos especiais. Em 1 Coríntios 12, os dons espirituais podem ser classificados da seguinte forma. Vamos entender isso aqui. Esse verbo aqui, pneumatikon, para dom espiritual, essa expressão, melhor dizendo, usada por Paulo, refere-se a coisas espirituais. Quando se trata de coisa, não está falando de coisa desprezível, ou coisa sem... porque é coisa, né? Esse verbo, esse substantivo aqui, coisa, né? Essa palavrinha coisa aqui refere-se àquilo que é inerente, aquilo que é próprio, aquilo que é peculiar, tá? São entendidas como dons espirituais. Esses dons são privilégio ou exclusividade dos líderes e estão à disposição dos santos. Por que ele diz que são privilégio dos líderes? Hoje é só o líder que pode ser usado nesses dons que Paulo fala? Não, quando ele diz que são privilégio ou exclusividade dos líderes da igreja, certo? Dos líderes da igreja, certo? Ele está tratando nessa ideia de privilégio, porque a palavra privilégio, você sabe que tem por definição aquilo que é seletivo. Alguém privilegiado é alguém que foi selecionado para aquilo. Então, quando se diz que o dom espiritual, segundo Romanos 12:1, é um privilégio dos líderes da igreja, certo? Isso aqui ele não pode ser entendido como particularidade dos líderes ou para a exclusividade dos líderes, de jeito nenhum, certo? Isso aqui não funciona desse jeito, certo? Isso aqui Paulo estava tratando de um assunto que selecionava a liderança como prioridade naquele dia, naquela ocasião. Mas não é privilégio só de líderes, certo? É tanto que o autor segue dizendo, eles estão à disposição dos santos. Então já não é mais só de líder, certo? Então como é que esses dons podem ser divididos? Dons de revelação. Envolve palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Isso são os dons que estão lá em 1 Coríntios 12. Esses são os dons de revelação, palavra da sabedoria. E como é que essa palavra de sabedoria ela funciona? O que quer dizer essa palavra sabedoria? Certo? A sabedoria como um dom, ela atua na resolução de problema. Não é apenas de mostrar a sabedoria. O dom da palavra de sabedoria não tem a ver com a eloquência na execução do verbo, não. O dom da sabedoria, ele atua na resolução do problema. Tá? Quando alguém vem a você e você dá uma palavra sábia, ela atua resolvendo, certo? Um problema, uma situação. É tanto que você não vai estar sendo utilizado nesse dom de sabedoria toda vez que abrir a boca, certo? A menos que Deus queira. Mas Deus vai te colocar na presença de pessoas que você vai manifestar o dom da sabedoria, segundo a vontade de Deus, dando uma palavra
que quando o dom... Gente, eu falei que quando o dom opera, ele é inerrante, ele é infalível e ele é irresistível, gente. O dom espiritual, quando Deus está operando na vida do homem, o dom, ele é irrevogável, gente. Certo? O dom, ele não volta, ele não é falível. Quando Deus diz, Josenilton, eu vou lhe usar no dom de cura, ele não precisa dizer que vai usar, né? Quando ele decide usar, é inerrante, é infalível e é irresistível. Não dá para entender alguém dizer, me deu uma vontade de profetizar ali, eu senti que era de Deus, mas eu não fui. Não existe isso não, viu? Porque quando Deus opera no dom, o homem ele é possuído por Deus para exercer o propósito divino na execução da sua vontade. Certo? Agora, quando fica naquela divisão de será que foi, será que não foi, então não é Deus usando não. Porque quando Deus quer usar, Deus te tira do lugar, você vai com a autoridade da reverência, você vai com o discernimento da sabedoria e você vai com a força da graça e executa, certo? De forma que você é imparável, certo? O dom é infalível e o nome de Deus é inerrantemente glorificado, tá certo? Então, a palavra de sabedoria, ela atua resolvendo um problema de decisão, certo? De posição, certo? E de condição do homem, certo? Outro dom da revelação é a palavra da ciência. A palavra ciência vem de ciente, de estar ciente, de estar conhecedor de fato e de direito do que está acontecendo. Então pensa comigo, palavra da ciência é uma palavra que compreende, certo? Uma exatidão do fato, a ponto de saber onde está, certo? O problema, para que com a palavra você venha trazer solução. O dom da palavra da ciência não tem nada a ver com a palavra do conhecimento. Ciência cientificamente é aplicada ao conhecimento. Ciência teologicamente é aplicada, certo, à construção da legalidade e da legitimidade do que está acontecendo. Deus te usa na palavra da ciência. O que Deus vai fazer então, nesse usar? Deus vai te inteirar sobre o que está acontecendo, coisa que nem todo mundo está vendo, ou que ninguém mais está vendo. E Deus te dá uma visão ciente, isso fala de mente. Deus te dá uma mentalidade exclusiva para você ter uma visão de você ver o que ninguém mais está vendo. Compreender o que ninguém mais está compreendendo. Saber o que ninguém mais está sabendo. Isso é dom da palavra da ciência. Para que você fale e alguém diga, olhe, isso eu não sabia. Isso está acontecendo comigo. Eu não disse isso para ninguém. Isso envolve a palavra da ciência. Outro dom da revelação é o discernimento de espírito. E esse discernimento de espírito não é do espírito, é discernimento de espíritos. Espíritos no plural. Espíritos malignos, espíritos divinos, ou de Deus, melhor dizendo, certo? E algo interessante nesse dom de discernimento de espírito é que ele não é como muita gente ensina por aí, que é a capacidade de diferenciar o que é Deus e o que não é. Não é assim que você ouve? Não é assim? Que o dom de discernimento, discernir, a palavra semântica para discernir é diferenciar, é dividir, é fracionar uma coisa de outra para encontrar as suas composições. É discernir, para chegar a entendimento do que é aquilo. Discernimento à luz da Bíblia, no dom espiritual, certo? É a capacidade de você provar do mesmo Espírito que você está sendo confrontado com ele. E quando a gente discerne o Espírito no uso do dom de Deus na nossa vida, nós estamos provando daquele Espírito, certo? Do seu pensamento, da sua natureza, da sua função, do seu propósito, certo? Justamente no esclarecimento da sua composição. Então, quando alguém tem o discernimento de Espírito, ele tem que discernir o espírito do homem nas suas composições, discernir o espírito de Satanás nas suas composições e o espírito de Deus nas suas composições, ou nas suas formações. Então, dom, meu filho, não se aprende em universidade. Dom espiritual não se recebe, certo? Na linha credencial de uma denominação. Tá? Dom espiritual é algo profundo.
Se Deus está te usando no dom do discernimento, Deus está te dizendo, eu vou te dar a ciência da composição química desse Espírito para que você entenda não apenas que ele é Deus operando, mas você entenda que ele, nas suas composições, é Deus operando assim, por ali, por aqui, e quer isso aqui. É isso que é o discernir, sabe? É isso que é o diferenciar, certo? Dos Espíritos, ok? Outro dom que Paulo fala de, outra classificação de dom, dos dons espirituais, além dos dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos, certo? É agora a outra classe, é dons de poder. Dons de poder. Há 4 definições para a palavra poder na Bíblia Sagrada. Poder como força, poder como inteligência, poder como autoridade, certo? E poder como manifestação. Poder como manifestação, tá? Dons de poder, que a Bíblia fala, em 1 Coríntios 12. Dons da fé. O dom da fé. Dom da fé. É um dom de poder, certo? Não vamos confundir aqui a fé como um dom espiritual com a fé como um dom de Deus. O dom de Deus quanto à fé é Cristo para nós. Cristo é o dom de Deus no que se refere à fé, tá? E o dom da fé com relação à concessão espiritual no uso do dom, aí é uma outra coisa, certo? Que aí é uma fé sobrenatural, de atuação, certo? Proposital, definitivamente objetiva para aquilo que Deus quer fazer. E aí ele manifesta uma descarga desse dom sobre o crente, e o crente passa a ter uma fé que é muito mais além do que a fé para a salvação pode nos trazer. Tá? É uma fé que é um uso de Deus como um dom de poder. Deus usa para, com inteligência, com força, com autoridade e de forma de manifestação, a gente realize, por meio da crença, o que a gente não pode fazer apenas sendo salvo. Então é algo a se dizer, Senhor, eu creio para a salvação, eu tenho uma fé para a salvação. Tenho uma fé como crente para crer no invisível e no sobrenatural, a ponto de tornar possível o que é impossível. Mas o Senhor também dispõe para a igreja um tipo de fé como dom. E Ele diz, olha, eu quero usar esse dom na vida de crentes, né? Para que através disso, sabe, o propósito de Deus, que é inerrante, infalível, né, e irresistível, venha acontecer. Então, o dom da fé é um dom de poder. Outro dom de poder, dons de curar. Na classe de dons de poder está o dom da fé e o dom de curar. Todo crente em Cristo Jesus, ele recebeu a autoridade para, por meio da fé, e lógico, subordinada à vontade de Deus, realizar obras extraordinárias de cura. Mas existe o dom específico da cura, que quando Deus quer usar, aí independe da minha crença se eu quero ou não, ou da minha disposição se eu quero ou não, certo? Mas desde que eu seja um crente, parte dessa primícia. Porque quando Deus quer usar a gente, Ele usa. Quando Deus quer fazer, o homem não tem condições de dizer eu não vou. Quando Deus está usando no dom, Ele faz, sabe? Suponhamos, tem alguém doente, aí a gente está com a nossa fé tão lá embaixo, a gente está ali, meio triste por ali. Deus, na sua graça, Ele nos usa no seu dom e diz, é fé que precisa? Então Deus usa no dom da fé. É para curar? Aí Deus vai além da salvação que nos deu, da fé que nos deu, e nos investe de um poder maravilhoso para curar. E aí, meu filho, certo? A gente levanta com a autoridade e Deus usa nós como que fosse Ele impondo a mão, como que fosse Ele ordenando para que houvesse cura. Dom da cura. E outro dom de poder é o dom de operação de maravilha. Ah, irmão, mas dom de operação de maravilha não é a mesma coisa, não? O dom da cura? Não. Tá? A cura se dá naquilo que existiu e que não existe mais. O dom de operação de maravilha está naquilo que nunca foi criado e que passa a existir. Ou seja, dom de cura, alguém está com o braço quebrado. Deus opera, Deus usa alguém num dom de cura e você vai lá e
profetiza a cura, ou seja, ministra ali uma palavra com autoridade e aquele braço é restaurado, é curado. E qual a diferença do dom de operação de maravilha? É quando não tem braço. Quando não tem braço. E aí Deus usa você no dom de operação de maravilha e começa a nascer um braço. Começa a nascer um braço. Operação de maravilha. Tá? Isso é difícil demais de ver, né? É alguém que não tem uma perna, nasceu sem uma perna. Ele nasceu sem uma perna. E aquele momento ali, Deus usa o crente num dom de operação de maravilha, gente. E aquele momento passa a crescer uma perna ali. É como alguém que nasceu, certo? No mudo. Ele nasceu sem voz, literalmente. Certo? E alguém opera ali e ele passa a exercer a elocução da voz. Certo? Isso é um dom de operação de maravilha, certo? Então, esse dom da fé, certo? Você percebe que o dom da fé. E quando fala dom de cura, né? Ele já trata de um plural aqui, né? Certo? Como bem lembrou aí, né? Nosso irmão, ele fala de um plural. Dons de cura. Por que a cura ele trata de dons no plural? Certo? Se cura, do verbo curar, é trazer ou restaurar a vida. É porque é justamente isso que nós estamos te falando. Porque existem curas, certo? Com base naquilo que é obra natural do corpo, ou seja, é curar aquilo que é inerente do corpo, e existem curas espirituais. Curas. Por que ele fala no plural? Porque é cura própria do dom da natureza do corpo e cura própria da natureza do espírito humano. Isso aí já é cura espiritual. Certo? Por isso que é dons de curar. Doenças espirituais. Quer ver uma? Certo? Jesus encontra um homem, um jovem que é jogado no fogo e é jogado na água. Era um demônio que estava possuindo aquele homem. Aquilo ali não era cura do corpo, aquilo ali era cura espiritual. Por isso que existem os dons, plural, de curar. E aquele homem foi curado, ele foi restaurado, o seu espírito estava enfermo, estava possuído por um demônio, era uma possessão maligna. E quantas vezes a dor de cabeça é uma opressão maligna? Muitas vezes a dor de dente é uma opressão maligna. Estou falando aqui de coisas simples. Certo? Quantas vezes, certo? A dor que sente na coluna, como aquela mulher encurvada, ali era um demônio que estava alojado. E ali não poderia ser usado como dom de cura para o corpo. Ali tinha que ser usado um dom de cura para a alma, o espírito. Por isso que o termo dons é plural. Porque as curas, elas são de ordem natural do corpo e são de ordem natural do espírito. Certo? Por isso que é dons. Aprende aí, professor, você que vai ensinar domingo. Viu? Quando for falar desse, alguém perguntar, mas professor, por que dons no plural? E não é dom, mas é dons. Certo? Porque justamente isso. Porque o ser humano, certo? Ele é formado por essas 4 áreas: sociologia, biologia, psicologia e espiritualidade. Certo? Dentre essas 4, essas 3 operam essas 2 curas. A psicologia e a natureza humana física, ela opera dons de curar nessa ordem, e o espírito do homem opera o dom de curar na enfermidade espiritual. Por isso que a expressão dom é dons, porque é dons de cura na ordem natural do corpo, e dons que envolve a psicologia e a biologia física, a fisiologia, e envolve o dom de curar espírito, né? O espiritual, que aí muitas vezes o remédio não vai curar, nunca vai curar, certo? A não ser a operação da cura espiritual, que é chamado de obra de libertação, né? É libertar o homem daquilo que aprisiona ele. O vício é uma possessão maligna, certo? Então, qual o dom que, se Deus quiser usar, ele vai operar aí nesse dom de cura? Cura espiritual, certo? E alguém, para ser curado espiritual, não necessariamente ele tem que, após a cura, ter que aceitar Jesus. Ele é liberto daquilo ali, porque era uma obra espiritual. Entendeu?
A outra classe dos dons que trata do 1 Coríntios 12, além do dom de revelação e dons de poder, certo? É o dons de elocução verbal. Palavra bonita, né? Dons de elocução verbal. Locução e elocução. A locução é o ato do efeito da elocução. A locução, certo? Que é a manifestação audível da elocução, da fala, né? Então, a elocução verbal, que é o uso da fala ou do verbo manifesto audivelmente, compreensivamente, certo? Ele trata desses dons do dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. São os dons de elocução verbal, conforme classifica aqui nessa sistemática aqui, né? Dom de profecia, né? O dom de profecia, aí não é plural, é singular, viu? Dom de profecia, ou seja, é o dom que Deus usa o homem nos autos das suas profecias para o próprio homem, tá? É dom de profecia, não é dom de profecias, certo? No plural, tudo aqui é singular, dom de profecia. É o dom em que Deus usa o homem nos autos. O que é autos? Certo? Autos da lei. Certo? É aquilo que está registrado nos códigos leários da lei. Está nos autos. Né? Então, quando Deus usa o homem num dom de profecia, Deus usa nos autos da sua vontade, dos seus propósitos, e não aquilo que o homem bem quer dizer. Certo? E o dom de profecia é verbal. Tá? Não existe profetizar, certo? De outra forma a não ser verbalizando, porque Deus usa no dom de profecia falando, certo? Falando, não é por mímica, não, é falando, certo? A profecia, por isso que você tem que profetizar na sua casa, certo? E aqui eu abro espaço para dizer o seguinte: Deus nos dotou de uma autoridade para usar da autoridade profética para a anunciação da libertação, da prosperidade, da vitória, certo? E da restauração no convívio cristão. Onde você estiver, você tem autoridade dada por Deus para alçar sua voz de forma verbal, audível e profetizar na sua casa. Não, mas Deus não me mandou, certo? Eu não estou falando da profecia quanto dom. Eu não estou falando da profecia como inspiração. Estou falando da profecia como aspiração de Deus sobre a vida do homem, que Deus o constituiu de graça e autoridade para ele usar da sua voz, se posicionar onde ele está e dizer: eu repreendo isso em nome de Jesus. Isso é uma profecia. Eu profetizo bênção na minha casa, eu profetizo a libertação, não é? Então, isto é o exercício, certo? Dado o uso da autoridade. Outro dom de elocução que ele fala é a variedade de línguas. E aí é línguas estranhas mesmo, viu? Certo? Aí é línguas que traduz aí tanto, certo, a expressão das línguas estranhas, certo, como a língua espiritual, né, como a língua que trabalha a espiritualidade, né, por ocasião do batismo com o Espírito Santo, certo, como também o uso da xenolalia, né, que na original grego é um tipo de funcionalidade espiritual que o homem não vai falar numa língua, certo? Desconhecida espiritualmente, mas é uma língua desconhecida maternalmente. De repente você começa a falar em grego, em espanhol ou coisa parecida, e aquilo ali vai soar estranho para alguém que ouve. Aquilo ali pode ser nitidamente uma atuação do dom da variedade de língua, certo? Então, a variedade de língua não é concedida por Deus, sabe, como um dom permanente, não. Ah, fulano tem variedade de língua, ele fala várias línguas. Não, gente, isso não existe. Certo? Às vezes você vai se pegar falando numa língua diferente. Quando você se vê assim, é Deus te usando no dom da variedade de língua. Para que Deus faz isso? Para que você se pronuncie diante dele, direcionado a você mesmo, porque Paulo disse que ora em língua ora perfeito, certo? Não significa que você ande todo desculhambado aí e agora invente de falar em língua estranha e ore e acha que está edificando a si mesmo e está orando perfeito. Se ligue. Viu? Se ligue, tem gente caindo nessa besteirada aí. Não, está escrito que quem ora em língua ora perfeito. Então, eu não obedeço ao pastor, sou rebelde, sou tudo que não presta. Aí agora quero muito bem chegar falando em língua estranha e estou dizendo: não, a Bíblia diz que quem ora em língua ora perfeito, edifica a si mesmo e se dirige a Deus. Não é bem assim não, meu filho. Viu?
certo? Porque Deus entende a língua que eu estou falando. Se ele receber, ok, certo? Então, e o dom de interpretação. Para que Deus usa o homem no dom de variedade de língua? Para que o homem se aproxime dele de uma forma, naquele momento, através do uso do dom, de uma forma que ele nunca se aproximou antes. Por isso que tu acha que parece que o céu baixou, né? Tu, naquele momento, naquela graça em línguas estranhas, Deus te utiliza da variação de língua para que outro, segundo lugar, para que outro perceba e ele entenda que aquilo ali é Deus falando com ele. E o terceiro dom de elocução verbal, interpretação de língua. Se há muitas línguas no meio da igreja, mas quase não se tem mais interpretação, né? E os dons vamos tratar aqui dons ministeriais. A gente falou de dons espirituais. Estamos caminhando para o final. Dons ministeriais, conforme Efésios 4:11. A Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos. O título apóstolo aqui é no sentido restrito, se aplica unicamente a alguns líderes cristãos do Novo Testamento. Já no sentido geral é o verbo apostoloi, né? Ou apostólio, né? Que trata de alguém que foi enviado em missão como mensageiro, missionário. Então, apóstolo aqui, tanto vai se tratar, no sentido restrito, unicamente alguém ou alguns líderes cristãos no Antigo Testamento, no sentido geral. Isso não trata de ordenação e nem consagração, tá? Como se estão consagrando apóstolos por aí. Não se tem? Não. O último apóstolo, você sabe quem foi, né? O último apóstolo, certo? Que atuou, né, apostolicamente no nosso meio, certo? Que o único deles que não provou a morte também foi João. E não foi o Batista, viu? Certo? O único entre os discípulos. Depois, porque segue 3 linhas, né? Depois segue o apostolado dentro do colégio de Jesus, que o último deles foi João. O João que escreveu o Apocalipse. Depois, certo? O último a ser morto, né? No sentido do colégio apostólico do Novo Testamento, se tratando da comissão, certo? Que entre eles estava o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, certo? E o próprio apóstolo João, que trata-se dessa verdade. Então, apóstolo aí não tem nada a ver com consagração, certo? E com ordenação, como muito está se fazendo por aí. Não existe essa ordenação apóstolo, certo? Isso aqui é uma linha de raciocínio teológico que alguns abordam a natureza apostólica do comissionamento missionário com base na supervisão liderativa, certo? Que aponta aqui na teologia como um sentido restrito que se aplica a líderes, se aplica e não se ordena. Aplicar o apostolado a alguma aptidão de liderança é uma coisa. Ordenar alguém a uma função apostólica, certo? Como ordenação ministerial, aí é outra coisa, aí não existe, certo? Então, esses são dons de ministeriais, apostólicos, né? E o que se aplica para nós hoje? A condição de alguém enviado, alguém missionário, um enviado para exercer o apostolado das missões. Por isso que se aplica a liderança, porque o missionário, ao ser enviado, é um dom apostolado que, com base no ministério apostólico, da pregação, certo? E da missiologia, é aí onde se aplica a ideia de liderança e não de ordenação. Ok? Profetas é um dom ministerial. Os profetas eram os que falavam sob o impulso direto do Espírito Santo e cuja motivação e interesses principais era a vida espiritual e a pureza da igreja. O profeta, no Antigo Testamento, tinha essa finalidade de elucidar, através da elocução, certo? Elucidar, tornar claro uma mensagem que Deus o concedeu, através da locução ou da expressão verbal, movido pela elocução ou a inspiração da fala, espiritualmente falando, e aí traduzia para o homem a mensagem que Deus estava dizendo. Por isso que era movido diretamente pelo Espírito do Senhor. O profeta era esse. No Novo Testamento, existe esse dom de profeta? Esse dom de profeta, ministerialmente falando? Não. Certo? No Novo Testamento, essa expressão de profeta é aquele que fala a palavra ou prega a palavra com verdade, sob a inspiração, revelação e iluminação
do Espírito Santo. Este é um profeta, você é um profeta, eu sou um profeta, todo crente é um profeta, porque é um dom para ministério. É lógico que como o ministério, todo ministério é uma chamada, certo? O nível da profecia, da autoridade falada, do conhecimento falado, vai depender da vontade de Deus. Por isso que ministerialmente uns foram dados para profetas, certo? Ou seja, para falar, profetizar a Bíblia, ensinar a Bíblia com uma autoridade diferente, certo? Porque é um uso de dom, certo? Terceiro nível de dons aqui, ministeriais, evangelistas. São homens separados para o exercício importante no ministério da área do crescimento da igreja, como proclamação do evangelho. Evangelista, certo? Hoje, em muitas denominações, como nível de consagração, na Bíblia Sagrada, ele vem tratando como alguém que é vocacionado por Deus, separado para o exercício da evangelização sobre o crescimento supervisional da igreja. Por isso que as Assembleias de Deus consagram o evangelista, porque biblicamente é um nível de supervisão, certo? Por isso que isso é legítimo da Bíblia Sagrada, ok? Pastores, dispensa comentário, né? Pastor é alguém consagrado para exercer a função de apacentador, certo? Do ministério do rebanho de Deus, apacentar e alimentar com a palavra a igreja e proteger e cuidar do rebanho, ok? Certo? Pastor. E o outro nível de dom ministerial é doutor. São aqueles que têm de Deus o dom especial para esclarecer, expor, proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar o corpo de Cristo. Então, os ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não confunde profeta aí com dom de profetizar. Não confunde profeta aí com dom de profecia. O dom profeta aí é dom ministerial. É o dom para exercer tanto, certo, a elocução da palavra, na exposição da profecia da palavra de Deus, certo? Como a ideia do profeta, no sentido da profecia, da palavra, da pregação. Tanto na exposição como na elucidação da palavra. Isso é o ministério profeta, de profetas, certo? E aí muitas vezes a gente confunde com o dom da profecia, no sentido da espiritualidade do dom, que é onde Deus usa alguém e diz, assim diz o Senhor, né? Então é preciso fazer distinção aí, gente, certo? Caminhando por fim, dons de ministério prático. Existe essa classificação, né? Dons de ministério prático, ou a prática ministerial do dom. Primeiro, ensinar. Romanos 12. É o dom espiritual de ensinar, tanto na teoria como na prática. Ensinar fazendo, ensinar a fazer, certo? Ensinar a entender, ensinar fazendo, ensinar a fazer e ensinar a entender. Olha aí, professor. Ensinar fazendo, ensinar a fazer e ensinar a entender. É o dom da prática do ensino, certo? E a Bíblia diz que a gente deve se esmerar nisso. Aquele que tem o dom de ensinar, ensine fazendo, ensine levando o outro a entender e ensine o outro a fazer. Ok? Outro dom prático do serviço, né? São os dons de serviço, né? A gente viu dons espirituais, os dons, né, chamados de ministeriais, e agora os dons de ministério prático, que é o mesmo que dom de serviço, ou dom de servir, praticamente. Dom de ensino. Segundo, dom de exortação. Exortar aqui é como um dom de ajudar, assistir, encorajar, motivar, certo? É consolar, unir pessoas desunidas que não se falam, admoestar, repreender literalmente. Então o dom de exortar, certo? Ele entende aí não aquela ideia de reclamar ou de chamar a atenção, certo? É de ajudar, assistir, unir aquilo que está desunido. Então precisamos muito orar a Deus dizendo, Senhor, me usa no dom da exortação, ou seja, para ajudar, assistir, encorajar, animar, consolar, unir pessoas, certo? E quando preciso, repreendê-las com sabedoria, certo? Então essas classificações de dons, certo? Ele concede a cada um conforme ele quer.
certo? E dentro dessa concessão divina, não existe alguém que é usado somente em um dom, né? Somente em um dom, conforme o irmão colocou aí, né? Certo? Deus pode usar em vários dons assim Ele queira. Deus pode te usar agora num dom de palavra de sabedoria. Quando tu entrar no quarto da tua casa, Deus te usa num dom de curar. Quando tu for lá na cozinha, Deus te usa num dom de revelação, nos dons de poder, nos dons de visão, nos dons de elocução. Então, filho, Deus usa, certo? Trocentos dons, é só Ele querer na vida do homem. E não depende, não, é só esse aqui. Não, de jeito nenhum. Mais de um dom, com certeza, certo? Porque Ele pode fazer isso, certo? Então, nos dons de ministério prático, como a gente está vendo, ensinar, exortar, repartir, liderar e exercer misericórdia. São dons de serviço, ok? Ensinar, exortar, motivar, encorajar, unir, consolar, repartir. O sentido original da palavra é dar generosamente, doar, oferecer, distribuir ao necessitado, sem primeiramente esperar nada de recompensa ou reconhecimento, movido pelo Espírito. Então, dar por misericórdia, por querer ajudar, já é louvável. Imagina você dar no exercício do dom de repartir. Porque nós, por instinto solidário, Deus já nos quer como crente, homens repartidores, solidariamente. Agora imagina usado no dom ministerial de serviço, de repartir. Alguém que é usado num dom ministerial desse, que Deus usa, ele tem, certo? E aí, como eu falo, usado não é propriedade, usado é manifestação. Quando Deus usa, Ele tem o prazer de dar generosamente, de doar. Agora, isso movido pelo Espírito. Isso Ele vai fazer movido pelo Espírito. Às vezes Ele olha assim, mas diz, mas Senhor, eu só tenho essa. Mas Deus, quando usa no dom de repartir, Deus despeja sobre você uma descarga tão grande que tu é movido pela sensibilidade, pela sensatez espiritual, e tu chega aí, reparte. E a recompensa disso, meu irmão, é tremenda. Viu? E o dom de exercer misericórdia. Este dom refere-se à assistência aos sofredores, né? Pessoas que estão em situação difícil. Então, por fim, gente, para a gente terminar, dons espirituais e ministeriais para a igreja, a provisão de Cristo quanto aos dons. Após consumar a obra salvífica no Calvário, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, certo? E concedeu dons, certo? Segundo, a posição de Cristo como aquele que dá dons. Primeiro é a provisão de Cristo. É Ele que concedeu os dons espirituais. Sem Ele, o Espírito Santo não viria, não existiria dons do Espírito. Sem Cristo, os dons do Pai não se manifestaria, porque Cristo veio trazer a imagem e a reconciliação do homem com Deus. E sem Cristo não haveria, certo, os dons que Ele veio trazer. Então, Cristo é o provedor dos dons. Segundo, a posição de Cristo como aquele que dá os dons. Efésios 4 diz que aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Jesus Cristo primeiro desceu, certo? E aí diz o texto que em seguida ele foi assunto aos céus, né? E assentou-se à direita de Deus, e foi justamente nessa posição de honra que Cristo, como sumo sacerdote, ele intercedeu pela sua igreja, certo? Possibilitando, certo, essa manifestação dos dons na nossa vida. Compreende? E Cristo como propositor dos dons, como provedor, como posicionador desses dons e como propositor dos dons. Foi ele quem, com propósito, oficializou os dons para a utilização na igreja. O apóstolo Paulo diz que, com esse objetivo, Cristo concedeu os dons, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Segundo, para a obra do ministério. Terceiro, para a edificação do corpo de Cristo. Percebe aí a finalidade do dom? Olha o propósito dos dons. Primeiro, para o aperfeiçoamento dos santos. Dons é para aperfeiçoar a igreja. Jesus vai usar, o Espírito Santo vai usar, Deus vai nos usar no dom para aperfeiçoar a igreja. Não é para aperfeiçoar o mundo, é para aperfeiçoamento dos santos. Segundo,
para a obra do ministério, porque sem dom não tem como exercer a obra do ministério. Sem dom não tem como pastorear, sem dom não tem como ensinar, sem dom não tem como pregar, sem dom não tem como evangelizar, sem dons não tem como exercer a praticidade do ministério, certo? Você que exerce o ministério, certo, do pastoreio, do ministério infantil, certo? Você que exerce o ministério da presidência ou do presidir, só por meio dos dons, meu filho. Porque sem dom não dá. Porque o dom é para a obra do ministério, para o aperfeiçoamento dos santos, certo? E para a obra do ministério, para exercer o ministério, certo? E terceiro, para a edificação do corpo. Você vê que ele começa com o aperfeiçoamento dos santos, o dom ele aperfeiçoa você, aí ele se estende. Ele aperfeiçoa ou o ministério que Deus te confiou para você desenvolver, vê como vai ficando externo. E terceiro, ele edifica o corpo. Ele começa com o aperfeiçoamento teu, certo? Depois ele vai com a atuação e a legalidade para exercer o ministério que Deus te confiou na igreja. E depois ele segue abrangendo a edificação do corpo como um todo. É o propósito do dom espiritual. Quando Deus está te usando no dom espiritual, essas três coisas acontecem inerrantemente, infalivelmente e irresistivelmente. Entenda isso. Quando Deus está te usando no dom, Ele está te aperfeiçoando espiritualmente. Como santo, Ele está te promovendo ministerialmente para exercer aquele ministério e Ele está edificando a igreja. Deus nunca vai usar o homem num dom espiritual que não seja para essas três linhas acontecer de forma prática. Ok? Você é aperfeiçoado, o ministério é desenvolvido e a igreja é edificada. Certo? Então, a gente viu aqui desses dois ministeriais para a igreja. Certo? Cristo como provedor, Cristo como o posicionador do dom e Cristo como o propositor do dom. Ok? Então, gente, nós estudamos aqui sobre os dons ministeriais e espirituais, quanto à primeira lição que trata de deu dons aos homens e deu dons aos homens, tratando literalmente e propriamente de Efésios 4, quando vem tratando de Cristo levando cativo o que nos tornava cativo, levando cativo o que nos destruía no impedimento, certo, de sermos usados nesses dons, libertou-nos da ignorância, certo? A ignorância é própria do homem, viu? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Jesus não nos libertou da ignorância. Ele libertou a nossa ignorância, certo? A ignorância é um fator da mente do homem que ela está guardadinha aqui. A ignorância é própria nossa. É tanto que Paulo diz, não quero que você seja ignorante quanto a isso. Que a vossa ignorância seja liberta. Existe uma caixinha na nossa mente, ela é esse compartimentozinho, é a ignorância, ela é própria nossa. Ela precisa ser tratada com a inteligência. E essa inteligência ela vai trabalhando essa ignorância, que a gente precisa da ignorância. Por quê, irmão? O que é ignorar? Ignorar é você olhar para uma coisa e rejeitar, desprezá-la literalmente, virar as costas. Então, como a gente precisa dela para o senso crítico, a ignorância ela vai ser trabalhada pela inteligência e aí ela vai sendo convencida a olhar para aquilo, certo? E a se submeter, a avaliar, a criticar e a julgar aquilo para extrair daquilo uma inteligência compreensiva, né? Então a ignorância ela está aqui e está aí e ela precisa ser bem trabalhadazinha para que a gente seja inteligentemente responsável por ela, ok? Valeu! Nós louvamos a Deus porque Deus deu dons aos homens. Não aos homens do mundo, não a todos os homens. Deus deu no sentido de conceder, conforme o seu propósito, finalidade e vontade, aos homens. Homens crentes, homens espirituais, homens que fazem parte do corpo de Cristo, homens chamados com um propósito. A estes o Senhor concedeu dons. Certo? A estes o Senhor deliberou dons e Ele quem usa.
no chamado espiritual, na chamada para pastorear, para presidir, para ensinar, para escrever, uma chamada ministerial, certo? Como também nos dons, certo? De inspiração que opera na nossa vida e que nos torna em Cristo Jesus suficiente para fazer a obra dele, ok? Então, Deus abençoe, espero poder ter ajudado alguém, né, um professor de escola bíblica, você superintendente, pastor, certo? Que certamente nesses impedimentos de aulas presenciais, né, mas nas plataformas, né, estão aí ensinando. Compartilha esse vídeo, né, vai ficar no nosso YouTube, José Nilton Silva, então vai lá, compartilha, estuda bem, analisa cada fala minha, certo? Compara com a Bíblia, certo? E se assim for, tira alguma coisa para a tua aula, para o teu planejamento de aula, né? Para o teu conteúdo, para o propósito da tua aula, para o objetivo da tua aula, e eu tenho certeza que vai ajudar em algo, tá certo? Deus abençoe, abraçando a cada um dos irmãos que participaram conosco. Hoje foi a abertura do nosso estudo bíblico das nossas escolas bíblicas. Lembrando aos irmãos, as nossas lições vão ser aplicadas agora nas sextas-feiras, às 20 horas, ok? Não vai ser mais na segunda-feira, será nas sextas-feiras, às 20 horas, aqui no nosso Facebook, ok? Por quê? Porque alguns professores de escola bíblica, alguns pastores conversaram comigo, mostrando a importância de uma aula como essa ser antes da aplicação da aula nos domingos, justamente para que os professores possam ter algum subsídio, alguma coisa para comparar e aí utilizar na sua aula, ok? Atendendo a essa necessidade, esse apelo, né, essa orientação, nós como bom ouvidor, nós vamos atender e vamos fazer na sexta-feira, porque é antes da aplicação das escolas bíblicas, que são aos domingos, aos sábados, enfim, ok? Divulga isso aí, compartilha, tá? E aí nós vamos toda sexta-feira no nosso Facebook, José Nilton Silva, está estudando, segundo a vontade de Deus, as nossas lições bíblicas, tá certo? Um abraço, todo acolhedor,